Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de boa madrugada. Aqui são 8h10 da manhã, aí no Brasil deve ser 4h10 da manhã, da madrugada, né? Estava ouvindo agora o áudio do irmão Henrique, falando sobre as coisas espirituais, sobre as coisas literais, né? E eu concordo também com o irmão Henrique que aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito. E o Espírito, o próprio Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, ele é invisível. E ele criou todas as coisas visíveis. E a primeira criação visível desse Deus invisível foi Cristo, o único homem aprovado por Deus. Então a palavra de Deus, que é o Filho, o unigênito, que sempre esteve com Deus, estava com Deus e é Deus, o Filho de Deus, a palavra viva, é invisível também como o próprio Pai, porque o Pai e o Filho é um. Então Deus criou a primeira criação visível desse Deus, invisível, foi o único homem aprovado por Deus, o cabeça de todas as coisas. E Deus está trazendo de volta para ele todo o universo, todas as coisas. Então está vindo de volta para o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele está trazendo uma paz com todos através de Cristo, porque houve no reino de Deus houve uma rebelião, houve um conflito entre a criação, toda a criação invisível desse Deus, anjos, arcanjos, Miguel. Existe um reino celestial que é um reino invisível, que nós não conseguimos, para nós ele é totalmente invisível. Então, desde o princípio é espiritual, desde o primeiro versículo das Escrituras, Gênesis até Apocalipse, é tudo espiritual. Quando Deus disse haja luz, é Cristo vindo em nós, trevas, cheio de trevas. Nós nos tornamos trevas, porque Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, né? E nós nos tornamos trevas, sem forma e vazio, porque nós viemos do pó da terra. Cristo, o nosso Deus e Pai e Filho, que é um só, o Deus invisível, Pai e Filho, ele não veio da terra, não é verdade? Ele é sempre eterno, não tem nem início nem fim. Então, nós fomos criados do pó da terra, o ser humano, com imagem e semelhança, e nos tornamos em trevas, nos tornamos impuros, contaminados, e fomos lançados à morte. Nós estávamos entregues à morte eterna, porque tem a vida eterna e a morte eterna. Existe uma morte eterna. No final, muitos estarão na vida eterna, herdarão a vida eterna, receberão um corpo novo, mas muitos, herdarão a morte eterna. E Deus, desde o princípio, ele vem falando da vinda de Cristo, a luz que ilumina todo homem. Haja luz, e houve luz, e houve separação da luz e as trevas. Então Deus está fazendo isso hoje, na nossa geração também. Ele vem separando a gente, tirando a gente de dentro das trevas, para a gente ser luz. E a gente não é mais treva, porque nós vivemos em espírito, nós não vivemos mais o literal. Porque toda a escritura, ela é literal e é espiritual. Literal para o caminho da morte, para a morte eterna, e espiritual para o caminho da vida eterna. Então aquelas leis, ordens, mandamentos, regras, ordenanças, tudo isso foi rasgado ali na cruz. Cristo, a luz que ilumina todo homem, conquistou isso para nós. Quando ele foi furado ali na cruz por uma lança, furou a costela dele ali. Não sei se vocês lembram disso. Todo mundo sabe, quem estuda a Escritura. Porque uma coisa é você seguir a mente de um líder religioso, que está na mente dele, a gente fica seguindo ele, mas é o que está na mente dele, não está na nossa mente. Quando a gente vivia o literal, a religião, quando a gente seguia homens. Mas quando a gente é guiado pelo próprio Deus, já não é mais a nossa mente, nem a mente de um líder religioso. A gente não segue mais a mente do Paulo Júnior, nem a mente do Caio Fábio,
nem a mente do Weber, nem a mente do Rogério, nem a mente do Carmo, nem a mente do Henrique. Aquele que nasceu de novo tem a mente de Cristo. Eu já não sigo mais a mente do Carmo. A mente de Cristo, para mim, é a minha riqueza. Então, todo esse processo de Deus, de salvação, para nos levar para a vida eterna, ali na cruz furou a costela de Cristo e saiu dali água, que é essa água que flui como um rio de água viva do nosso interior, a água, a fonte da vida eterna. E lá, quando ele fez a criação de Adão e Eva, ele também tirou a costela, ele furou a costela de Adão e tirou uma costela e fez a Eva, que representa a igreja, que é o corpo de Cristo, que saiu do corpo de Adão. Nós estamos saindo do corpo de Cristo. Cristo nos comprou para ser o corpo dele, ele o cabeça e nós o corpo. Então tudo isso é espiritual para aquele que nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo vive o literal, vive leis, ordenanças, regras, mandamentos literais. Ainda não nasceu de novo, não compreende as coisas do reino de Deus, só compreende as coisas do reino da terra, as sombras, o modelo, mas não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, você vive em Cristo. Você vive no amor de Deus, que é Cristo. Então é tudo por amor. O que Cristo fez, porque Ele é o cabeça, já não é mais a minha mente, não é mais a mente de você que nasceu de novo, meu irmão, minha irmã. É a mente de Cristo em você. Então, não é mais você, é Cristo. Entende? Então não há acusação, não há condenação contra você, nem contra mim. Porque nós estamos em Cristo, já não é mais a nossa mente. Então o próprio Pai e Filho que habita em você e habita em mim, faz de você a casa dele, faz de você o templo dele, faz de você a morada dele, ele te guia e vai te ensinando aí dentro de você, ele vai te ensinando, ele vai revelando para você as coisas espirituais. Não é mais o literal. Por isso que há um divisor de águas aí entre o nascer de novo e ainda viver na carne. Quando nasce de novo, passa a viver em espírito. Aí toda a escritura ela é espiritual. Quando ainda você não nasceu de novo, você ainda vive o literal. Vive leis, regras, mandamentos, ordenanças. Mas Deus está separando. Como Ele separou quando Ele disse haja luz, Ele separou trevas e luz. Houve separação. Está lá no início. Então quando Cristo habita em você, Ele separa você das trevas. A nossa natureza humana, a minha natureza humana, ela é treva. Então, como Cristo habita em mim, o Pai e o Filho habitam em mim, nós somos um só agora. Estamos no corpo de Cristo, todos nós. Então, nós somos um corpo só. Então, há separação agora da nossa natureza humana, que é treva, e a luz, que é Cristo, que habita em você, que habita em mim. Tudo isso é espiritual. Isso aí não é uma boa pregação, uma boa oratória, não é um púlpito, não é Saulo. Saulo, ele representa toda essa religiosidade, toda essas escrituras literal, que é tudo literal. Para o Saulo era tudo literal. E ele estava matando os cristãos. Como hoje, quem está vivendo o literal, ordens, mandamentos, leis, regras, né, aparências, quem está vivendo tudo isso ainda, as escrituras literal, ainda está perseguindo o verdadeiro adorador. Mas quando a gente cai do cavalo, a gente passa de Saulo para Paulo. A gente sente o que Paulo sentiu. A gente sente o que Cristo sentiu quando Ele habitou aqui entre nós. Eu falo por amor, não falo por arrogância, nem por querer saber mais. Agora a gente cresce em amor, na ciência e no conhecimento. A gente cresce. O amor de Deus cresce em nós, que é Cristo. Ele vai crescendo e a gente vai chegando na estatura do varão aprovado por Deus, que é o que o Pai está fazendo em mim e você. Nós estamos sendo edificados como pedras vivas. Esse edifício espiritual, que é a Nova Jerusalém, que é a igreja de Deus, a espiritual. A igreja de Deus somos nós, espirituais. A gente não vive mais aquela igreja literal, que é a igreja religiosa, de líderes religiosos, de letras mortas.
Eu falo por amor. E Cristo, quando falou isso por amor, crucificaram ele porque o ser humano, a natureza humana nossa, como ela é treva, ela, ela, ela não quer a luz. Entende? Que na minha natureza humana ela não quer luz. Mas o que está em mim, o que está em mim agora, dentro de mim, é maior agora do que o que está no mundo. Porque a minha natureza humana ela é do mundo. Mas eu não sou mais do mundo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você também é propriedade exclusiva de Deus. Agora, Deus está habitando em você. O Pai e o Filho está te guiando, curando, transformando você da água para o vinho aos pouquinhos. Todo dia você vai crescendo, crescendo em Cristo. É igual uma criança que vai crescendo as perninhas, vai crescendo os bracinhos, vai crescendo até chegar na estatura de um adulto. Então, espiritualmente, nós estamos crescendo muito até chegar na estatura de Cristo. E a nossa natureza humana ela vai diminuindo, e vai sendo morta todos os dias. Não, nós negamos a nossa natureza humana todos os dias, que é o si mesmo. Nós negamos as escrituras literais. Nós queremos viver a escritura de Gênesis e Apocalipse espiritual. Porque nós vamos receber um novo corpo, um corpo celestial, para fazer parte desse reino visível do nosso Deus e Pai invisível, como reis e sacerdotes. Foi para isso que nós fomos comprados, pelo sangue de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu amo vocês. Que dia que é hoje, hein? Que dia que é hoje?